No vídeo de hoje vamos reagir a nada mais, nada menos aqueles caras com Júlio Cocielo na voz. Porra, vai ser massa, vai ser gostoso. Então vamos comigo para esse vídeo gostosinho feito mel. Modem Wi-Fi da TIM Ultra Fibra, a minha internet é tão ultra que meus vizinhos ficam assim, ó. Nós somos aqueles caras e hoje tentaremos descobrir quem é a viúva. Teremos 5 participantes que... Porra, eu chutaria, sabe em qual? Nessa de calça preta e blusa cinza. Cinzentado, é ela, a contarão viúva. suas tristes histórias de como ficaram viúvas, mas apenas uma delas estará dizendo a verdade. Será que a gente consegue acertar? A novinha não é não. Descobrir. Só se o cara é traficante. Aí sim, mas fora isso não é. Essa porra. Possível. Cala tua boca, cachorro. Feliz e agradecido de anunciar hoje aqui um dos pais do YouTube brasileiro. Fica Isso é verdade. Ele, o Whindersson. puto não. É isso mesmo. Júlio Cocielo. É ele mesmo, rapaziada. É uma honra estar aí com vocês. De verdade, acompanho demais. Tava até feliz. É o fundo branco mais famoso do Brasil. Muito obrigado pelo convite. Vai ser Obrigado, bom meu demais. irmão. Sou fã pra caramba. Você parece um Schnauzer. Já te falaram isso? Já começou com as piadas. Eu gosto de Júlio Cocielo por causa disso. Pô, eu apertei no errado. Ah, foi. É vários botões. E né? você que tá assistindo esse vídeo, vai também lá no meu canal, que vai ter uma Copa Cirrose. Com esses caras. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito boa noite. Tá um clima, né? Um clima triste, né? Um clima de velório, só pra saber quem é a viúva. Boa noite. Boa noite. Bom, primeiramente, sejam muito bem-vindas. Hoje o tema do vídeo é quem é a viúva. E eu espero aqui que vocês possam entender as nossas brincadeiras, porque aqui tem um bando de idiota. Vamos começar do simples, né? Nome, idade e há quanto tempo é viúva? Meu nome é Jaira, eu tenho 49 anos e eu sou viúva há 4. Meu nome é Marjorie, eu tenho 48 anos e sou viúva há 2. Eu sou Bebel, tenho 57 anos, sou viúva há 4 anos. Tudo é 4? A 2, 4? Tudo, né? Cara, pelo amor de Deus, gente. Desculpa, Bebel. Me convidaram aqui pro vídeo. Eu sempre assisto, são vídeos de resenha, entretenimento, mas o clima tá levemente pesado. E tô tentando me soltar porque estou incomodado. Quantos anos, Bebel? 4 anos. Você tem 4 anos? Quantos anos eu tenho? Tô falando, é um poodle. É um poodle. Larissa, 29 anos, 4 anos e meio, quase 5. Caroline, Não, tudo 4, 4. 37 anos, quase 5 anos. Cara, normalmente a gente faz as aberturas aqui quando tem um convidado, Cocielo. Essa é uma pergunta inicial sua, meu irmão. Ô, E gente. aí? O que você quer perguntar? Veio alguma coisa na sua mente aí nesse momento? Deixa eu pegar. Gente, vamos Vocês têm pai? Porque ele não tem pai, né? Core, né? a história, O marido né? morreu de quê? tem que começar pela Temos que quebrar esse gelo. É um vídeo triste. Cara, vou te falar, é um momento difícil, hein, Francisco? Você precisa dessa informação, mas você não quer essa informação. Exatamente. Porque, né, ninguém quer ficar ouvindo isso. O que ele fazia antes de morrer? É uma boa A gente pergunta. precisa ouvir isso pra fazer... pra tentar acertar. A gente precisa de qualquer insumo, né, possível. E num vídeo com esse tema, esse é um insumo, né? Perfeito. Mas a gente é capaz. Eu também acho, é isso. Ele morreu de Covid. Atropelado. De Covid. Covid também. É acidente de carro. Covid. Gente, Porra, Covid, já tô confuso. Porra, eu estou confuso. Sim, a gente tem aqui nesse momento um grande desafio. E é muito grande mesmo, porque ninguém consegue falar. Não, vamos lá, olha só. Quanto tempo vocês foram casadas? 20 anos. 20 anos. Eu fui casada há 2 anos. 40 anos. 40 anos casada? Eu tinha 2 anos de casada. 2. Bebel, me tira uma dúvida. Com quantos anos você casou? Com 16. Em que ano que foi, Bebel? 84. Aqui eu fiquei grávida, a gente casou. Ele tinha 24, É ela. Porra, eu tenho um filho de ela. 41 anos. Deve ter a idade de vocês, né? Vocês têm filhos? Sim. Eu tenho do primeiro casamento. Eu tenho 2. 2. Com Dele mesmo. Eu tenho É 3. porque as negas aqui tão tristes, né, velho? Vocês estão ficando tristes por ela. 3, todos com... Não tenho. Também não. Qual é o nome do falecido? Falecido. Rodrigo. Alexander Horn. Oi? Ele era alemão. É Hordenstein. Só focar no Alexander, galera. Vamos lá. Alex, depois o Sander.
Você conheceu ele tava viajando de férias, ele trabalhava aqui? Qual que é a história? Eu conheci ele num lugar bem provável, ali na Maria Quitéria, É o Empório, não sei se vocês conhecem. Um fim de noite, assim, que todo mundo vai. Eu tava solteirona, um tempo divorciado. Meus amigos falaram, você tem que ir, você não tem que ir. Porque eu falava que eu só ia casar de novo se fosse com um gringo. E o Horny tava lá. E aí deu certo. Larissa. Pedro. Cadu. Carlos Eduardo. Eu não quero ser chato, mas eu vou ter que ser chato. Foram 3 de Covid, né? Aí um foi atropelado, outro foi... Acidente de carro. Que atropelado também. Infelizmente queria os detalhes. É chato? Não. A gente tem um objetivo aqui, irmão, e faz parte. A gente precisa captar essas nuances. A gente precisa separar o que é verdade do que é mentira, só sabendo as histórias pra fazer. Se vocês quiserem zoar, meu pai também morreu, cabeça quente, aneurisma pipocou. Ele teve uma crise de diverticulite, ele tinha um problema hereditário e diverticulose, né, que é um problema no intestino. Ele teve uma crise de diverticulite, ele começou a ter uma hemorragia e a gente estava no auge, assim, da pandemia, em 2021. E aí eu tive que levar ele pro hospital do Andaraí. Era a única chance que eu tinha lá, né, por ter gente desconhecida lá dentro. Foi onde consegui atender e só estava atendendo gente de muita emergência. E aí ele teve essa hemorragia sem parar. Eu não queria levar justamente porque eu sabia que muita gente estava pegando Covid na época. Aí eu consegui um contato com meu primo que trabalhava no outro hospital público ali no Meia. Quando ele fez o contato lá, ele atenderam e aí ele pegou na emergência. Mas ele teve que ficar porque não dava pra liberar ele pra casa, porque não era uma coisa que sanava na hora, por conta da hemorragia que era muito forte. E aí eles pediram pra ele ficar lá, pra ele conseguir fazer a colonoscopia. Ele pegou na emergência e eu só fui saber, assim, 6 dias depois que ele tinha... Fui vê-lo, né? E mais 2 dias depois que ele começou a apresentar os sintomas, que era quando ele ia ser liberado. Foi quando entubaram. Naquela época também os resultados não saíam rápido. E aí ele ficou entubado. E aí... Intubação é uma desgraça, meu irmão. Intubou... Foram daí do início, que eu levei ele no dia 23 de março, até o dia 30 de abril, quando ele faleceu. Ele chegou a entubar e faleceu. Legal, vocês me trouxeram pro Rio pra eu ficar mal. Não, mas quem que passa o briefing pra elas? É papo Precisa esse clima de velório? Só a Bebel que tá muito feliz ali. A gente tem que pensar também o seguinte, a gente tá se sentindo mal aqui de falar, né, de uma rasta pra cima. Só que, tipo assim, pode ter uma atriz maravilhosa aqui. A gente já viveu coisas aqui inacreditáveis nesse sentido. Chico, tem 4 pessoas mentindo pra gente. Se a gente não levar em conta isso, a gente não vai fazer o vídeo. Marjorie, a gente quer saber de você um pouquinho da história. Eu não sei nem como fala isso. Tem que falar, velho. O que ele fazia antes de morrer, pô. Você sabia que é possível ganhar dinheiro respondendo pesquisas online? Vai tomar no seu Vocêopina.com. Não, ele tava voltando da academia, na Nossa Senhora de Copacabana. Ele foi atravessar, ele se distraiu pra me cumprimentar, que eu ficava na sacada e ele foi atropelado por um... E você viu? Eu vi. É a doideira. Porra, vamos embora. Vai tomar teu cu, Essa velho. pergunta. Tá tudo bem, fica tranquilo. Já passou. É mentira. Vamos pular pra Bebel. É mentira. Essa mulher tá mentindo. Tá mentindo. Essa mulher tá mentindo. Tá mentindo, porra. Vai tomar no cu. O Bebel. Nós pegamos Covid. Você também tinha pego, né? Eu peguei com o sobrinho dele. Aí em seguida ele pegou. Em seguida meu filho pegou. Meu marido internou 11 dias depois. Meu filho internou 2 dias depois. Meu filho ficou 24 dias internado. Meu marido ficou 15 dias. E a história foi essa. Foi de Covid, né? Ele já tinha tomado a primeira dose, então a gente estava mais tranquilo e tal. Ah, isso que eu ia te perguntar. Consegue situar a gente na pandemia? Quando que foi, mais ou menos? Foi depois da primeira dose já, então? Já tinha 2 anos e meio de pandemia. Então a gente já estava aqui Mas foi na hora que deu aquele boom. Terceiro boom, 2021. Peguei em maio e aconteceu o fato em junho. Tá legal, vamos passar aqui também pra não ficar rendendo muito, Larissa. Também era pandemia, mas não foi de Covid, foi acidente de carro. A gente morava junto. Essa tá mentindo. Brigou um dia. Eu não queria ficar no mesmo ambiente que ele, liguei pra uma prima e fui pra casa dela. E quando eu acordei com o pai dele me ligando, dizendo que ele tinha sofrido um acidente. Só que ele não faleceu na hora, ele ainda foi pro hospital, ficou 3 dias, mas ele já tava desacordado, né? Eu não pude me despedir, nada disso. Assim. Aí, pariu, né? Que coisa horrível. A gente tava casado há 2 anos. Cadu, na pandemia, corretor de imóvel.
Os caras tão abatidos, rapaziada. Tão tristes, tão sem tesão. A gente pintou um cara que queria comprar uma casa. Eu tava vindo de outro estado e ele quis sair, mas Cadu era asmático. Trouxe Covid pra casa. Quando foi em setembro, dia 19 de setembro, ele foi pro hospital, foi entubado. No sábado, ele faleceu. Sensação horrível. Pode parar já, inclusive, né? O clima tá complicado, tá um negócio assim que eu Não, não esperava pô, tá de tanto. boa. A gente achou que daria pra fazer esse vídeo, né? Mas... Então, no ruim, joga pro amigão aí, o convidado aí. Joga pra conseguir. Vem Deus, segura essa aí. Que safado, mané. Querem jogar as coisas pra Cocielo. Vocês são safados, hein? São pilantra. Porra, tá maluco? Bem-vindo. É uma experiência que a gente quer passar junto com a galera. Então tá difícil pra gente aqui agora, pra vocês também, mas juntos a gente vai conseguir superar isso. Tá, é isso. Vocês que estão aí toda semana com a gente, nessa você não vai fugir, não. Nas boas e nas más, mano. Nessa você vem junto. Não tira esse Eu vou, relaxa. Só não vou assistir então, todo. eu queria saber, porque só a Marjorie acabou falando quando ela tava contando a história antes, como que elas conheceram, pô. Eu conheci ele, eu tinha 21 anos, começamos a ficar. É muito tempo, rapaziada. A mulher que casou 40 anos. Porra, eu tinha quantos anos mesmo? Porra, é muito tempo. Ele não queria nenhum compromisso comigo. Ele me achava muito moderna pra época. E aí ele me deu uma enrolada, ficou com algumas amigas minhas antes de ficar comigo. Deu de cabeça ainda. Então, a gente começou a Que sair em safado. fevereiro, depois a gente só foi começar a namorar em junho. Ah, não enrolou tanto. E aí a gente namorou um ano, noivou um ano e depois que a gente se casou. Moramos Casou um com mais ano, ou menos 23. Talvez muito cruel da minha parte falar isso, mas eu tenho que falar. Só não fala olhando nos meus olhos. Não, é porque talvez ela seja muito bem resolvida, porque o Rodrigo pode estar em vida. E é o seguinte também, porque de repente algumas mulheres que estão aqui, elas trataram isso de uma forma metafórica. Então elas estão falando do ex como se fosse um falecido, que eu acho que de repente é o caso da bem resolvida Jaira. Então vamos votar nela logo pra acabar o vídeo mais rápido. É atriz. Ela. Atriz a Jaira. Já teve duas que eu identifiquei que são atrizes. Pelo jeito de falar, pelas expressões. Você atua muito bem, Jaira. Poxa. Novela topa tudo da Globo. Nossa! Quando vem no muito detalhe, é porque precisa mostrar que está com a razão. Sim. Mas muitas vezes não está. Perfeito. Volto a se atentar ali na Jaira. É, tem que prestar atenção. Ao mesmo tempo que é bem resolvida, também tem um ponto de tá falando demais. Ele também foi 20 anos. É um bom ponto. Mas pode estar enganado. Mas é um bom ponto. A que mais ficou tempo junto. Mas é aí que para de falar. Gabriel 40. Eu quero falar aqui o seguinte, vamos lidar, vamos aprender com os mexicanos. Os mexicanos, eles na verdade... envolvido numa festa. Eles comemoram... E saúdam, né? E saúdam, por exemplo, eu já tô falando aqui. No dia que eu partir... É festa. Eu quero um pagode. Meu velório é open bar. Já E aí, esse aí é... Exatamente, entendeu? Eu não quero ninguém triste. Ninguém Como é que triste. você tá, Feliz negão? também é ruim pensar nisso, né? Não, cara. Não é não, cara. Celebrando É tua celebrar vida. minha vida. Isso. A vida é uma festa, tá ligado? CR7 Golds. A vida é uma festa. E, porra, tem que... Os caras tão tudo reprimido, como se tivesse cagando, botando força, tá ligado? E se solta, meu irmão. Bota força pra cagar aí, se solta. Bonita. Já tá dando discurso? Para com isso, hein? Já deixa pra posteridade. Testamento? Ela teve as dificuldades dela, todo mundo até de repente sabe, dos percalços. Gosto, nego. Mas Gosto eu- sim, eu pô. quero- Gosto sim de futebol. Futebol é foda, pô. Eu tava jogando antes de começar a reagir, né? Tava jogando futebolzinho. Quero que vibre o que foi bom. Cara, na moral. Ó, entendeu? Ó, isso aqui é coisa boa da minha vida, ó. Chico Moedas é aquele cara que fala, né? Mas depois ele tropeça, mas depois ele Eu anda. conheci o Roberto no banco. Eu fui no banco, aí eu olhei assim, gente, cara bonito, né? Pode, nego. Manda aí pra mim. 6 anos? Não, tinha 14. 14 no banco? É, minha mãe tinha conta no banco e eu... Ah, você foi com ela? É, não, eu fui no banco com minha mãe, aí conheci meu Roberto lá. Eu com 14 anos eu dirigia. O quê? Hã? Que isso? É, porra, antigamente era de boa, porra, dirigir, tá maluco. Tá da onde, irmão? Pelo amor de Deus, gente. Sou de Macaé, capital do petróleo, conhece? Tu quer respeitar. Do ponto que você olhou pra ele e falou, gostei, até você casar com ele, tem um caminho. 2 anos e meio. Quê? Mas eu tô dizendo assim, você que procurou a iniciativa, como é que foi? Eu que paquerei ele. Eu vi esse oficina, gostei daquele cara. Como é que tu paquerou ele? Ah, todo dia eu ia pro colégio. Aí quando eu saía do colégio, que eu passava em frente ao banco, ele tava entrando no banco. Aí eu passava no Fusquinha, sabe, dirigindo.
muito. Pô, não é possível, Tá gente. maluco? Que criança que é essa, cara? Não, pô. Você que tá no Fusca? Eu que ia no Fusca. Ela dirigindo o carro. A gente tá falando o quê? 1981. Década de 80, Ramon. Olha, escuta aqui, Ramon. A gente acha que é descolado. A garotada hoje acha que é descolada. A década de 80, meu irmão. Naquela época não tinha essa lei que é só com 18? Não, A década de 80 era feroz. Essa feroz, lei começou em 97. Olha lá! Achei que era o Faustão agora. Um dia o gerente do banco foi Porra, tá maluco? lá em casa visitar lá. Aí eu falei assim, seu Geraldo, tem um moço de cabelo enroladinho lá, que senta na primeira mesa, assim, quem é? Aí ele falou assim, um que tem um dedinho assim. Eu falei, não sei, só vi de longe. Vai lá no banco amanhã. Eu fui, né? Mamãe, vamos no banco. Aí chegou lá, seu Geraldo me botou onde? Pra sentar na mesa de quem? De Roberto. Aí Roberto à noite foi em casa e começou a chamar minha mãe de minha sogra e vovó de minha avó, de vovó. Que isso? Roberto também? Pô, Roberto é sacana, hein? Safadinho. Porra. Aí minha avó falou assim, muito metido, não gostei não. Aí minha mãe falou assim, mas eu gostei dele. Vocês acreditam que ele chamou minha mãe de minha sogra a vida inteira? Essa foi um pedaço da minha história, né? Se a história posterior do Roberto é verdade, eu não sei. Essa daí que ela tá contando, eu tenho certeza que é. Não, mas tá demais, porque ela tá contando com uma alegria, ela tá relembrando os momentos. Fantástico, velho. Se for mentira... Não, se o Roberto estiver vivo, eu vou matar ele. Eu vou lascar o pau em Roberto, porra. É isso. Desculpa. Eu e o Pedro, a gente é da mesma cidade, que é Nova Iguaçu, e ele era o meu crush de pré-adolescência. E aí, no ensino médio, a gente começou a estudar na mesma escola, e aí a gente começou a ficar, começou a namorar, e depois de 7 anos de namoro, eu casei, em 2018. 7 anos de namoro. 7 anos de namoro. Eu comecei a namorar com 16 anos. Caroline. Eu trabalho com imóveis, não sou corretora, mas trabalho na área. O Cadu, ele foi lá na empresa. Um belo dia eu tava na rua, conversando com uma amiga, e ele conhecia essa minha amiga. Mandou uma mensagem pra ela, quem é? Ah, Carol, tal, não sei o quê. Eles marcaram meio que um encontro nosso, sem eu saber. Eu fui, só que chegando lá, Essa risada me pegou agora. Muita coisa. Só que chegando lá, deu um rolo, porque ele na verdade, trocou. Ele ficou com ela e não ficou comigo. O quê? Que cara safado, meu irmão. Bom, então você fica com ela que eu vou ficar com outro. A vida andou, literalmente, aí ele começou a me procurar. E nessa da vida andar, ele ficou começando a falar comigo, mandar mensagem direto, não sei o que, quero te ver, me arrependi de ter ficado com ela. Isso foi em julho de 2009, a gente só foi ficar em janeiro de 2010. Aí em janeiro de 2010 a gente ficou e já começou a namorar. Gente, tem que votar. Exatamente. E com muita tranquilidade a gente pode estar escolhendo pra ralar nossa amiga Larissa. Eu, com todo respeito, qualquer coisa, eu tenho total tranquilidade. Total também. Vai vir a Total é muito... Vamos colocar... Vamos pé no chão, vamos pé no 5 chão. minutos, 5%. 5% de tranquilidade, porra. 5% de tranquilidade que não é a do canto lá. Com todo respeito, dona Larissa, eu acho que não é você. É que assim, eu não quero gastar todas as minhas fichas aqui e já sair falando todo mundo. Mas ela é uma pessoa que na primeira falada dela é atriz também. Pra mim também. Desmentir a morte de alguém é complicado porque assim, a gente pode estar indo contra uma história que é verídica. Então toda vez que a gente vota em alguém, como a gente tá planejando votar na Larissa agora, fica uma situação complicada. Qualquer coisa dá pra mentir. Mas a morte de alguém é difícil. Muito difícil. E deixar isso pra gente é horrível. Como a gente tem ouvido bastante elas, são poucas informações, né? Muito mais coisas pra gente extrair ali. A gente tá indo com a possibilidade menos provável, que é a do cara mais novo. Tudo bem que a gente tá falando aqui de mortes que não são mortes naturais, né? São mortes quase que fatalidades. Mas a gente tá trabalhando aqui com a possibilidade menor de acontecer. Eu acho. É verdade, né, pô? Que é plausível. Olhando a Larissa, ela e o Pedro estão muito felizes hoje. Pô, mas aí é foda também, ela matou o cara aqui agora. O Pedro... Pelo conteúdo, rapaziada. Pelo conteúdo. Ela matou, né? Por poder ser muita coisa, eu acho que é justo a gente Meu votar voto vai pra Larissa. Larissa. Legal, é isso. Eu vou... Caralho, Larissa é ela? Não! Não, Larissa é ela. Tão errado. Eu deixava ela, porque ela é a viúva. É ela. Eu votei nela. Não. Tão errado. É ela que é Larissa. Vamos, Larissa. Vou de Larissa também. Larissa, muito obrigado. Ah, eu pensei que era a véia.
Isso aí. Galera, Larissa é pura e simplesmente estatística. Estatística, cara. Tá no Bosque. Tá no... Quinta-feira. Toda. Larissa. Não uma só, não. Pagode do Suel. Ela tá lá. E com um namorado vivo. Bem pra caralho. Mulher novo. Bem vivo. Forte. Atleta. O Tesudo. Wix te dá o poder da pensei que era inteligência outra. artificial Pensei que era para a criar mas não é a site véia, não. com todas as Eu não sei, funcionalidades. eu esqueci o nome tudinho, então tá de boa. É Bebel? Bebel. Vamos voltar agora pro próximo round e eu tenho uma pergunta pra vocês. Como é que tá sendo a vida de vocês pós, né, o acontecido? No início foi bem difícil, a gente estava na pandemia, né? Minha sorte, eu não trabalhei muito tempo, porque eu quis me dedicar. Depois que eu casei, eu logo engravidei. E aí eu queria me dedicar a meus filhos, não, meu filho mais velho, né? Eu já tenho 2 filhos. Podia me prover na época, né? Não precisei trabalhar, nem procurar nenhum ofício, apesar de eu ter me formado e tudo. E aí logo depois, assim, passados uns anos da gente casado, os meninos já tinham uns 10 anos, ele me puxou pra trabalhar com ele. Foi a minha sorte. Eu sou tabelião de notas e hoje eu sou Orives, né? Porque eu tive que acumular função pra poder garantir a casa. Foi a minha sorte, que eu aprendi o ofício. Eu já conseguia lavrar, fazer boa parte do trabalho dele. E quando ele faleceu, coincidiu também com a coisa da questão da pandemia, a gente poder trabalhar por videoconferência. Então casou tudo. Eu pude continuar trabalhando e o meu filho mais velho, ele estava fazendo direito, já estava começando a estagiar e ele pôde me ajudar. Tá difícil ainda, né? Tem só 2 anos, eu tava praticamente de lua de mel. Eu casei 43 anos, então... Essa mulher tem uma voz de falência, porra. Porra, mulher, bota ânimo aí na sua voz, porra, tá maluco. Assim, eu já tinha passado por um casamento, já tava há muito tempo esperando encontrar alguém bacana, e quando eu encontrei, a gente só teve 2 anos. Eu fui embora do Brasil porque ele é alemão, aí eu fui resolver as questões das propriedades e tudo, que você fez a pergunta da herança, isso foi uma coisa que, graças a Deus, mudou minha vida, mas eu preferia 1000 vezes ter meu marido do meu lado, eu não preciso mais trabalhar. Você teve que ir pra lá? Eu hoje moro na Malásia, porque ele mexia no mercado financeiro e a gente tinha negócios, porque as empresas são de Hong Kong, mas eu também não sabia muito, estava aprendendo ainda a mexer no mercado financeiro para poder aplicar a minha... Pô, Marjorie, você me perdoa uma coisa assim, né? Porque eu acho que eu vou entrar num momento assim que eu preciso resolver isso comigo, tá ligado? Pô, eu não consigo acreditar, e aí vocês podem me corrigir se eu tiver errado, tá? Mas eu tenho que levar essa teoria, senão, assim, senão o meu vídeo não vai acontecer nunca. Fala logo, filha da puta. É o Júlio, rapaziada. É o Júlio. Fala sua desgraça. Fala logo sua porra. Tomar no... Vocês concordam comigo em algum sentido? Que a pessoa que tá aqui, ela tem que estar bem resolvida com a situação. Não, mas aí você me pergunta como é que eu vim parar aqui. Essa que é a sacanagem que fizeram comigo. Porque a produtora, que é a Renata, ela é amiga da minha filhada e não tava achando a viúva e vieram, não, tia, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. E aí a desculpa que ela deu quando me explicou aqui na porta é que eu preciso voltar a ter a alegria de viver que eu sempre tinha. Eu adoro comédia, eu adoro rir. Acabou com Eu tô aqui meio que de paraquedas, né? Porque eu não esperava que fosse ser isso. Mas assim, acho até que vocês estão pegando leve. E assim, eu acredito que não é fácil pra ninguém. Nem com 5, nem com 10. Eu acho que eu nunca vou me recuperar do que aconteceu. Eu duvido que ela esteja falando a verdade. O que aconteceu, Marcelo? Compartilha a tua angústia, tá angustiado. Eu prefiro acreditar que o que você tá falando pra mim não é uma verdade, entendeu? Eu também queria acreditar. Você tem que parar com isso. Porra, aí você tá pegando... Eita desgrama. No meu coração, porra. Para com isso. Pra mim, você tem... seu marido tá vivo. Eu comentei com o Chico aqui. Ela tem cara e nome de atriz vilã. Papo reto. Meio Nazaré, né? Que era isso? Ela é ator. Você tá rindo por quê? E ela tá dando no meio de todo mundo, tá fazendo o papel da vilã aqui. Não, que o Cossielo falou, o Marcel falou também. O Cossielo me pegou. Cossielo. É Júlio? Coelho. Então o Coelho falou. Que a Marjorie tem cara de vilã. O Marcel trouxe aqui e no início, a Jaira tava falando e ela já tava chorando. Ela tá estudada, ela tá trabalhada. Eu não vou estar questionando isso, não. Eu também prefiro me ausentar. Eu sou Esse elefante tirado da sala. Ela é uma atriz. Cara, então. Tem cara de atriz. A verdade é a seguinte, o clima tá uma merda. Sim. E pesa de uma maneira
quando chega na nossa amiga Marjorie, que a única escapatória que a gente tem é jogar pra Bebel. Toca pra Bebel, filho. Craque de bola, Bebel. Mas chora. Bebel. Pisada, Bebel. O nosso alívio aqui, irmão. Pode eliminar todo o resto, se deixar só essas duas ali. Vai chorar, joga o Bebel. For fazendo esse bate-bola ali, tá de boa. Tá resolvido, né? Tá bom. Bebel, por favor. Bebel. Quer saber? É verdade? Gostaria. É o papo reto. Muito ruim? É uma vida antes Pra mim é ela, velho. Pra mim é essa de azul, porra. Não é possível, não. e depois. Eu tinha uma vida antes, depois eu tô refazendo. Por quê? Conheci meu marido com 14 anos. E minha vida foi uma vida boa. O que eu recomendo? Casem, todos, casem, vai ser feliz. Que eu fui feliz por 44 anos. Desculpa, Carol, só por uma curiosidade, qual era a ocupação do Roberto? Meu marido é empresário, tinha loteamento, além de ser advogado. O Alexander era... Trabalhava no mercado financeiro. Meu marido também era tabelião de notas. Cadu era corretor, então a vida foi difícil. Então eu tive que trabalhar para manter a nossa casa, tive que deixar a nossa casa. Fui trabalhando, vivendo, não tinha como parar de trabalhar. Não me envolvi com mais ninguém. Vocês sentem vontade de entrar em outro relacionamento, se casar de novo? Particularmente não. Vivi 20 anos com ele e mesmo assim eu já pensava, se eu me separasse, eu não ia querer mais ninguém. Meus filhos me fazem muita companhia, minha casa vive cheia. Pra que eu ia querer outra pessoa pra encher meu saco e querer mandar nos meus filhos? E você, Marjorie? Acho que vai ser difícil achar alguém assim, como ele era muito diferente. E aí ficou... Mas assim, acho que é muito cedo. Eu também não sou o tipo de mulher que nasceu pra ficar sozinha o resto da vida. Acho que só o tempo vai dizer. Cultura Deus pertence, né? Por favor, Bebel. Eu também não penso... Toda vez que ela fala pra mim, ela é uma atriz. Não é possível, velho. Não é possível. Não arrumar ninguém, não. Tô tranquila. Eu tive um companheiro muito bacana comigo, entendeu? Então qualquer coisa que eu arrumar vai ser muito baixo. Você que é a mais nova, você pensa em ter outro relacionamento? Já tá em outro? Claro, ele foi embora e tinha 32 anos. Eu também, então não tem como parar a minha vida. Apesar de ter passado um luto, tem quase 5 anos. Em setembro, completa 5 anos. Então, assim, a vida tem que andar. A Carol, ela cometeu um erro que eu acho que é um erro, tá? Espero estar certo. Que muitas pessoas, quando vêm aqui mentir pra gente, cometem, tá ligado? Que ela falou assim, muitos maridos aqui tiveram mais dinheiro do que o meu. Tipo assim, meio que falando que as outras pessoas também poderiam ser viúvas e ela, tipo, tá sendo só mais uma mentirosa, tá ligado? E normalmente não é a pessoa que é, entendeu? Eu puxaria minha votação na Carol aqui agora pra tirar ela. Eu voto nela não por isso, tá? Porque eu acho que esse argumento foi uma merda. Que isso, cara? Que isso, Mas foi uma merda mesmo esse argumento aí. Foi uma merda. Eu puxaria a votação porque pra mim não é ela. Eu tô brincando, mas tipo assim, eu também acho que de todas aqui, é o que, tipo assim, a história eu achei a menos, entendeu? A mais fraquinha mesmo, a história meio que sem detalhes, né? Mas tem um ponto, às vezes a pessoa que fala muito tá enganando por ser atriz e tudo mais, a que fala pouco tá um pouco tímida de estar participando de uma gravação, enfim. Pra mim, a Carol, ela estava muito fraca até então. Eu acho que essa última fala dela é a melhor fala dela até agora no programa. Mas, ao mesmo tempo, ao comparar com as outras mulheres que aqui estão, e eu gosto muito do teu argumento, o meu voto é na Carol. 2 na Carol. Eu sigo Marcel. Eu voto na Carol também. Votaria na Jaira. Eu acho justo, eu acho um voto justo também. Então é isso, Carol. Obrigado. Carol, obrigado, tá? Carol. Tamo junto, Carol. Não é você, eu sei, é a véia. Então essa história também eu achei ela distante, né, da história. Caramba, não traz aquela emoção. Aquele tesão. Naldecomunt, multi-alívio contra 7 sintomas de gripes e resfriados. Já é o quê? 9h40, porra. Ai, aqueles caras. A gente vai pular aqui pra saber quem é. A escolhida foi a véia. Meninas, por favor, podem voltar ao posto de vocês. Vamos ver quem é. É a véia. Que a verdadeira viúva deu um passo à frente. Pra mim é a véia. Ela não é, não. Ali é teatro. Eu sabia que era teatro dela. Toda vez que ela falava era uma morte. Era Cara, véia. e como é que a vida é doida, né, mano? E a gente tá aqui brincando um pouco, mas a verdade é essa, a vida é muito doida. Foi lindo, cara. Foi lindo. Tesão. Falar, mano, eu não sou muito... Escorreu? Mas escorreu legal, mano. Eu vi nela, assim como eu vejo na minha mãe, que soube lidar com isso, soube levar a vida pra frente, soube levar os filhos. Então, Bebel,
Parabéns E é por isso. ser essa mãe maravilhosa, por ser essa pessoa incrível. Não tem como a gente não estar muito emocionado nesse momento. Minha mãe é viúva e eu me identifiquei muito ali. Não teve como sair lágrima, emocionar com todos ali. A produção atrás das câmeras também chorou. Foi lindo. Bebel, você é demais também. Beijo, Bebel. É isso, rapaziada. Deixa seu like, compartilha e até o próximo vídeo.